nós vamos ter agora o pronunciamento do Dr. Fábio Araújo de Sá. Dr. Fábio, médico clínico geral, formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, pós-graduado em farmacologia pela Faculdade Futura de São Paulo, diretor do CADIT, Centro de Atenção ao Diabético e Telemedicina, associado à Sociedade Brasileira de Diabetes e à Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, habilitado no SAVIC, Suporte Avançado em Insuficiência Cardíaca, ex-secretário de Saúde e ex-chefe do Pronto-Socorro de Manhuaçu. Seja muito bem-vindo, doutor Fábio. Doutor Fábio, seja bem-vindo a essa Casa Legislativa. Doutor Fábio, que está aqui hoje para falar sobre diabetes, ele que foi convidado pelo vereador Juninho, membro da Comissão de Saúde da Câmara Legislativa. Fique à vontade, tá? O prazo regimental geralmente são uns 10 minutos, mas se eu precisar de algo mais, a gente estende. Boa tarde, boa noite, né? Muito obrigado. É uma honra muito grande. Em nome do Gilcinho, eu quero parabenizar todos. E na Comissão de Saúde, o Zé Eugênio, a Leonora, o meu amigo Roberto Natalino, que trabalhou e me ensinou muito lá no SUS. Eu quero fazer rapidinho duas partes. Por que a gente está aqui hoje? Eu coloquei até um negocinho ali com um time, um counter, mas aquele ali não é por causa do meu tempo, não. Vocês vão ver que cada 6 segundos vai mudar aquele número ali. No final eu vou explicar por quê. Meus amigos, o que nos trouxe aqui hoje é para a gente conversar para um possível projeto sobre um ambulatório de diabetes na nossa rede pública. Diabetes é uma doença silenciosa que causa um estrago muito grande. Eu não vou fazer isso aqui agora, já fiz outras palestras, mas se eu perguntar, tem diabetes aqui? Tem diabético? Você vai ver que tem. Se eu perguntar, alguém conhece algum diabético? Sim. Se alguém perguntar, tem na família? Também tem. Então, e isso parece assim, é uma coisa tão comum, mas nos últimos 6 anos a diabetologia mudou muito. Eu tive a honra de participar de 60 cursos nos últimos 6 anos. Diversas partes do país, com grandes mestres e professores. Hoje eu tenho um centro de atenção de diabetes e telemedicina, e a gente está vendo como que está aparecendo casos, principalmente depois da Covid. Então, o que eu queria, e vou mostrar rapidinho depois aqui, algo sobre diabetes, não vou ficar enfadonho, a gente não veio aqui para dar aula de diabetes, você veio aqui para a gente bater um papo, e eu queria que cada um de vocês, amigos, que eu tenho certeza que tem diabetes em casa, ou são diabéticos, que prestasse bem atenção no que eu quero dizer, para depois nós sentarmos, e a gente bolar um projeto gostoso, uma coisa bonita, para ser um legado. Para a gente falar o seguinte, olha, naquela data de 2023, ali começou a mudar a história do diabético da nossa cidade, na nossa região. Isso é para deixar, a gente ter exemplo em Ribeirão Preto, a gente tem exemplos de partes do Brasil, e aqui dá para fazer isso. Vocês vão falar o seguinte, mas tem gastos? Não, os gastos são mínimos, nós já temos equipes do SUS, ninguém está trazendo coisas mirabolantes aqui não. E mesmo com alguns gastos, infelizmente o que eu vou dizer não me interprete mal, se eu estivesse no Jequitinhonha, a gente sabe a dificuldade do Jequitinhonha, né, do Vale do Jequitinhonha, como que é. Agora nós estamos numa terra, numa área de cafeicultura, onde tem gente ficando cego, amputando, parando a hemodiálise, sem necessidade. E isso eu falo, como eu já fui secretário de saúde, chefe de pronto-socorro, eu sou uma pessoa que eu gosto de trabalhar na saúde pública, e a gente sabe que isso tem que funcionar diferente. E graças a Deus, hoje nós precisamos de pegar o quê? Tecnologia. A pessoa fala assim, mas e a humanização? A humanização em primeiro lugar. Só que nós temos que aliar, ó, isso aqui não tinha mais tempo. Olha o tanto de câmera, isso tudo veio para ajudar melhor o trabalho de vocês. Então a tecnologia está para mostrar para isso. Eu estou querendo dizer o seguinte, antes de começar no diabetes, olha só que interessante. Aparelho aqui, ó. Olha bem, na época da panha de café aqui, tinha gente ganhando R$1.000 por dia, tinha. Aí o cara ia consultar, perdia R$1.000. Voltava no retorno, para fazer exame, mais R$1.000 que pediu no dia de serviço. Depois do retorno, mais R$1.000. Com isso aqui, eu tive a graça de ser o primeiro médico em Minas a trabalhar com isso. O paciente chega, eu tiro uma gota de sangue, coloco aqui,
Tem uma startup, vai para as nuvens, o pessoal lá em Curitiba, 24 horas por dia, em 8 a 15 minutos, o resultado de exame de diabetes, colesterol, tudo, sai no celular dele. No celular. O paciente está conversando comigo e fala, doutor, aqui, meu Deus, meu diabetes está alto. Eu falei, isso, e já sai justamente para o doutor nem melhorar uma coisa nem piorar. Imagina isso, dentro de consultórios, imagina isso aqui a gente podendo levar em zona rural, do mesmo jeito que tem um aparelho que você coloca no celular e leva, em vez de levar o oftalmologista, no Sacramento, do Correia, São Pedro, não. A gente leva simplesmente o aparelho, faz lá, e o oftalmologista está aqui no centro, dando laudo. Então a gente pode fazer isso em cada cidade. Por que eu estou falando do retinopatia, que é uma das doenças que mais causa cegueira, e a gente não tem. Então, em vez de ficar contratando muitos médicos, a enfermagem faz isso para a gente. Esse outro aqui, vocês já repararam que eu sou bem apavorado, mesmo quem já conhece já sabe como é que funciona, né, Zé Eugênio? Esse negocinho aqui, ó, parece uma moeda. Eu coloco isso no braço do paciente, colado. Ele pode tomar banho, ele pode nadar, piscina. Aí sabe o que ele faz? O celular, ele só passa assim perto. No meu consultório, eu sei como é que está o diabetes dele 24 horas por dia. O paciente não tem que furar dedo. Eu tenho pacientes de diversas partes, inclusive tem uma menina que faz medicina em Itapiruna, sexta tarde o diabetes dela começa a subir. Sábado está um absurdo, domingo melhora. Falei com ela, minha filha, eu não sei aonde você está bebendo, não, mas que você está bebendo para dar nada, na sexta e sábado você está. Então, quer dizer, olha para você ver que interessante. Então, eu sei o que ele está comendo na hora do almoço e falo com ele, ó, batata mais o macarrão, não, você escolhe um dos dois. Então, em vez de furar dedinho, isso aqui é caro? É. Nós vamos usar isso para todo mundo? Não. Nós temos que ter critérios. E o critério não é se é compadre do um, se é do partido A, se é do partido B, não, o critério é técnico. É isso que é gostoso, porque nós temos, infelizmente, doentes de tudo quanto é lado, de tudo. Então, a coisa é muito mais do que simplesmente beneficiar A ou B. É todo mundo. Da mesma forma, hoje, além desses aparelhos, por exemplo, um simples relógio desse, simples modo de falar, se Deus só permite, eu cair aqui agora. Aqui não que vocês vão me ajudar, mas se eu estiver num lugar e cair, e ficar mais de um minuto parado, faz o eletrocardiograma, já avisa a minha família, o SAMU e o meu cardiologista. Então vocês podem ver coisas, e eu estou falando que eu sou nascido na roça do Córrego do Crispim, lá de Caputina, lá na Leonora Suando. Mas é o seguinte, o que mostra que a gente tem como trabalhar isso. Isso não é coisa lá para São Paulo, só não, que antigamente era isso. Nós tínhamos a medicina do interior e tinha a medicina de capital. Hoje, mudou tudo. A gente tem condições de ter o que a gente tem lá, tem aqui. Precisa sim estudar e fazer a medicina em nome de Deus. Isso é muito importante. Por que eu estou dando esse preâmbulo aqui? Porque o diabetes, além de ser desconhecido, o pessoal fala assim, há mais anos, uns 40, 50 anos atrás, quando a gente descobriu um paciente diabético, a gente falava assim, coitado, tomara que morra novo. Sabe, mas você quer que o cara morra novo? Sabe por quê? Porque o diabético há mais tempo, se ele ficasse muito velho, ele ficava amputado, cego, na cadeira de roda e fazendo diálise. Hoje não precisa, mas está acontecendo. Depois do Covid, isso piorou mais ainda. Eu, por exemplo, estou fazendo telemedicina. Está completando 3 anos. Eu tenho 500 pacientes de telemedicina. Inclusive, eu tenho pacientes com muita honra, daqui da nossa região, que moram na Inglaterra, Paris, Connecticut, diversas cidades do Brasil, que a gente consegue tratar. Porque muitas pessoas, com medo de pegar Covid, ficou em casa. O diabetes descontrolou, a pressão descontrolou, e eles começaram a morrer. E acredite, eu já atendi pacientes, gente humilde, que você vê lá com o celularzinho, com a telemedicina, coisa que a gente também pode ajudar a implantar no SUS, que muitas vezes a pessoa não tem que deslocar no retorno. Eu tenho paciente que de Ipanema chegou, consultou, foi embora, está bem. Ele só ia pegar, gente, para ele pegar carro, chegar aqui. Ele para a telemedicina, como é que o senhor está? Está ótimo, os exames estão bem, está tudo aqui, parabéns. Com o dinheiro que ele ia gastar, ele vai comprar o remédio. Então, o que eu estou querendo dizer? Isso aqui eu tenho que declarar porque eu sou palestrante desses laboratórios, mas hoje não tem conflito de interesse nenhum. Nenhum deles está me pagando para fazer aqui e nenhum deles, isso é obrigado por lei, por isso que eu tenho que colocar, tá? Lá, está então, 98 agora. Cada 6 segundos está morrendo uma pessoa de diabetes. Enquanto que eu estou falando, 99, morreu mais um.
E a gente está achando que isso é normal. Não. Olha ali, em 2019, 463 milhões. Em 2045, a previsão é para 700 milhões. E 80% desses pacientes diabéticos morrem de coração, de derrame, é de cardiovascular. Então está morrendo de derrame, está morrendo, mas por quê? Porque o paciente é diabético e se não tratar direito, e tem uns tomando aí só metformina e glibencamida, achando que está controlado há 5, 10 anos, não está controlado. Olha bem, a cada 6 segundos uma pessoa morre de diabetes, acabei de falar. O diabetes está matando mais do que AIDS, tuberculose, malária e câncer de mama. E porque é uma coisa antiga, a gente acha, não, mas isso é coisa boba, isso é coisa normal. Meus amigos, 50% ou mais dessas mortes são por causa cardiovascular. O paciente antes ficava assim, eu só fico cego, ou só vai para a diálise. Só não. Eles estão tendo infarto, estão tendo derrame por causa do diabetes. E hoje, acreditem, tem medicações que evitam o derrame, evitam o infarto, evitam a hemodiálise, ou na pior das hipóteses, põe para 40 anos para frente a hemodiálise. Então, não vou me alongar muito não, mas olha bem. E essa doença cardiovascular pode começar até 10, 15 anos antes do diagnóstico. Às vezes, quando a pessoa chega a diagnosticar, ele já está com essa doença cardiovascular. Outro detalhe, a pessoa mais tempo falava assim, olha, não, é início de diabetes, não se tratar não. Hoje se trata pré-diabetes. Água mole e pedra dura. Quando você vai descobrir que é diabetes e começar a tomar remédio, já está com o rim complicado, já está com os olhos complicados. Então isso é coisa que nós temos que fazer na rede SUS. Nós temos que evitar que esses pacientes adoeçam. E isso, meus amigos, é farmacoeconomia. Vocês vão ver que o que nós vamos economizar, além, lógico, do padrão de vida, da saúde, o que nós vamos economizar em 5, 10 anos, falar assim, quando foi que começou isso? Começou em 2023, naquela data lá 16, que o doutor Fábio estava lá contando com os amigos, com os vereadores, com pessoas que têm como a gente fazer isso junto. Isso é muito mais do que um simples projeto, isso não é de projeto de política, isso é um projeto de vida. Olha lá. O Brasil é o 5º em incidência de diabetes no mundo. Nós temos quase 17 milhões de doentes, gente. 17 milhões, isso é muito. Nós só perdemos para a China, Índia, Estados Unidos e Paquistão. E em 2030 nós vamos chegar a 21 milhões e meio de diabetes. Daqui a 7 anos. É muita coisa. E olha lá, nós estamos no 5º. Isso a gente está sabendo até 2030, 578. Em 2045, a tendência é 700 milhões. Agora, olha que incrível. Em 2015, o Brasil era o 5º país que gastava em dinheiro, em gasto com diabetes. Olha lá, a gente estava gastando uma média de 29 bilhões. Na hora que eu fiz o slide, eu falei, será que eu errei e coloquei milhões? Não, é bilhões. Isso em 2015. Olha bem, em 2019 nós já passamos para o 3º. Gastando 52 bilhões de dólares. E olha bem, não é per capita. Per capita nós não chegamos nem a 10º lugar. Ou seja, é muita gente e muito gasto, às vezes, errado. E isso repercute aqui na nossa cidade. É óbvio que tem que repercutir. Nós fazemos parte desse universo. E aí vem a tal da hemoglobina glicada. E muitas vezes nem no SUS está sendo pedido isso. O que é esse exame? É um exame baratinho, que mostra os últimos 3 meses de diabetes. Porque tem paciente que enganam, querem enganar a gente. Sabe o que eles fazem? Faltando uns 3 dias para ir no médico, eles passam quase da alface na água só. Aí chega lá, meu exame está bom. Aí a gente pede esse aí, mostra 3 meses atrás e fala assim, aí, não está não. E 70% está fora da meta. Em cada 10 pacientes aqui de Manhuaçu, 7 não estão na meta, vão adoecer, vão fazer diálise. E ali que está uma coisa muito interessante. Olha bem, esses pacientes que foram bem tratados e o outro maltratado. Olha lá, naquele ali. Então, o que eu quero dizer? Na hora que eu pego o paciente, ali, na hora que eu pego esses pacientes que não estão bem tratados, se eu não fizer o tratamento certo, em 5 anos, vai haver um aumento de infarto de 67%. Derrame, 51%, insuficiência cardíaca, 64%. Isso em 5 anos, presta atenção. Então, chegou um paciente aqui hoje. Se eu não fizer o tratamento dele ideal, em 5 anos, 67% desse, cada 100 pacientes desses, 67 vão ter infarto.
51 vai ter derrame. Isso, gente, são estudos profundos, estudos de nível internacional. Então não é eu que estou trazendo isso aqui tirado da minha cabeça. 5 anos é muito pouco tempo. Dá para a gente trabalhar rapidinho e evitar isso tudo ali, ó. É isso que eu acho interessante. Agora, olha bem o que eu fiz. Em 2019, eu cheguei perto da Secretaria de Saúde daqui e pedi o número de diabetes de tudo quanto é lugar. Sacramento, Dom Correia, São Pedro, Santo Amaro, tudo. Aqui não estão todos, lógico, né? Mas olha que interessante aqui. Olha lá, Dom Correia. Dom Correia tinha 136 em 2019. Passou para 157. Sacramento, em 2019, 166. E agora tem 212. Ô, gente, o que está acontecendo? Tudo bem que Covid veio, aumentou o número de diabéticos, eu concordo que isso aí deu realmente um aumento muito grande, mas vamos lá, São Pedro, olha lá, Zé Eugênio, 133 para 167, ou seja, em 2019 e agora 2022, eu conversei com a Ana Lídia, ela me arrumou os dados, eu tenho de todos os lugares, mas eu peguei alguns aqui, esse aleatório. São Vicente do mesmo jeito, 232 em 2019, 279. Nossa Senhora Aparecida, 193 em 2019, foi para 223. Engenho da Serra, 163 para 212. Santa Amaro, 132 para 158. Olha aqui no bairro Batinha, 105 em 2019 e 151 agora, 50%. Nós temos que ver isso. Nós temos que atuar, e depois eu vou passar esses dados para todos. Então, e esses 50% que está acontecendo aí, por quê? Tudo bem que está aumentando, alimentação errada, falta de exercício físico, mas o que está acontecendo? Porque a gente não tem um ambulatório específico para a gente tratar o diabético. Igual tem o CRAS, não é isso? Saúde mental, a gente tem que ter um para o diabético. Porque o diabético, eu acabei de falar, se eu tratar ele bem, o diabético, ele não vai ter derrame, ele não vai ter AVC, ele não vai ter diálise, não vai ficar cego, ele vai continuar trabalhando, ele vai continuar produzindo, nós vamos ajudar a economizar para o governo federal, inclusive, até o nosso. Menos aposentadoria, menos absenteísmo. Gente, está acontecendo dentro da nossa casa e a gente não está vendo isso. Então, para a gente terminar, olha que coisa interessante. Imagina um paciente aqui de 60 anos. Então, 60 anos, ele vai ter até quanto que Deus quiser que ele viva. Ok. Agora, se ele tiver diabetes, ele vai viver quase 6 anos a menos. Só de ter o diabetes. Ele vai perder 6 anos de vida. Se ele tiver um diabetes e uma doença de rins, que vai pegar o rim, ele vai viver quase 10 anos a menos. Quase 10 anos a menos. Olha só que doideira. Agora, se ele tiver diabetes e já tiver tido um infarto, ele vai perder quase 12 anos. Então, aquele paciente que ia viver 82 anos, ele vai viver só 70. Esses 12 anos, gente, dá prazo de ver o filho formar, dá prazo da gente ir no casamento da filha da gente. Olha bem, 12 anos, quer dizer que a gente tem condições, lógico, é Deus que mostra, é Deus que toma conta. Mas eu quero dizer o seguinte, estatisticamente o estudo está aí. Então, o que eu vim fazer aqui hoje? Eu vim pedir ajuda de vocês, para que a gente, né, você estava conversando, o nosso natalino aqui, que me ensinou muito, o Júnior, o que nós vamos fazer? A gente quer fazer um projeto, mas um projeto juntos. Não é um projeto do Dr. Fábio, é um projeto do vereador, não, é um projeto nosso. Um projeto bem feito, onde que tem que ser feito com todo mundo, porque não tem diabetes do partido A, do partido B, da comadre, do culpado, não tem. É para todo mundo, para a nossa família. E uma coisa gostosa, bonita. Daqui a um tempo a gente fala assim, olha, quem começou esse projeto foi a legislação tal, do tempo tal. A gente deixar a nossa marca. Isso que é gostoso. Chama-se legado. É a gente, quando estiver bem longe daqui, quando Deus tiver levado a gente bastantes anos, a gente fala assim, olha, como mudamos a história de diabetes de Manhuaçu. E eu quero ter a honra, eu estou indo para Paraíba fazer uma palestra, eu quero ter honra, Ribeirão Preto, eu fui para Campinas há pouco tempo atrás, de poder chegar lá, sou amigo da presidência, que hoje, graças a Deus, eu sou como o Gilcinho leu ali, eu sou da Sociedade Brasileira de Cardiologia de São Paulo e membro da Sociedade Brasileira de Diabetes. Eu quero ter honra de chegar lá e apresentar esse projeto. Nós falamos assim, olha,
Graças ao empenho dos vereadores, lógico, a gente vai ter o executivo, secretaria de saúde, todo mundo, isso é multidisciplinar. Vai gastar muito dinheiro? Não. Já tem nutricionista no SUS, é só a gente pegar, já tem psicólogo, já tem educação física, é só a gente adaptar e colocar esse pessoal junto e a gente coordenar. E eu estou aqui às ordens para coordenar e trabalhar junto. Mas nós temos que deixar o nosso legado. Nós vamos mudar a história da diabetologia em Manhuaçu e região e vamos fazer bonito para Minas, para o Brasil, quiçá para o mundo. Mostrar que dá sim para trabalhar, o que a gente precisa e sem gastar muito. Dentro da realidade, é saber usar o remédio certo, na hora certa, alimentação certa, tem jeito de comer bem, coisa gostosa, e não alterar o diabetes. Ensinar os meninos a furar o dedinho, saber o que pode comer ou não. Então, gente, é isso aí. Vamos juntos, eu preciso, e como eu não sei agradecer, não tem como agradecer, eu vou agradecer em tudo quanto é tipo de línguas, para agradecer mesmo de coração. Obrigado pela chance, obrigado por estar aqui, é uma honra muito grande. Obrigado mesmo, amigos. Doutor Fábio, eu agradeço a vinda do senhor, porque esse projeto já é uma intenção nossa, né, desde a época do ESF. Então, desde quando eu entrei, eu tentei implantar o freestyle, né, aqui em Manhuaçu, mas houve alguns impedimentos por via financeira, mas eu acho que a gente está no caminho certo, né? Gostaria que o senhor voltasse aqui mais, nós vamos trabalhar para fazer um projeto legal, apresentar essa casa, apresentar o executivo, para que a gente abrace essa ideia, porque eu sou diabético, minha família está cheia de diabético, e a gente sabe que 50% dos pacientes hoje que estão na hemodiálise, eles têm alguma comorbidade, ou são diabéticos, ou, né, fora a hipertensão. Então, a gente vive isso no nosso cotidiano, a gente precisa fazer a nossa parte, realmente, como o senhor falou, deixar um legado, mas um legado para o bem. Tá? Muito obrigado. Doutor Fábio, muito obrigado. O senhor a casa está sempre à disposição do senhor, tá? Sempre que quiser vir trazer uma palestra como essa, que não é só para nós aqui, mas também para todo o público que está assistindo, será sempre bem-vindo. Obrigado de coração.